Olá, estou retomando a nossa conversa sobre a neurose obsessiva. Eu havia prometido trabalhar a questão do supereu, essa instância que, na verdade, está presente em todas as neuroses. Melhor dizendo, ela comparece de formas distintas em cada uma das respostas estruturadas, tanto nas neuroses, quanto nas psicoses, quanto nas perversões. E, evidentemente, comparece de formas distintas. O supereu é, então, considerado por Freud, antes de qualquer outra coisa, uma instância moral. A sua raiz repousa no isso, e a gente sabe bem que o isso é, diferentemente do inconsciente, o que só tem o registro de coisa, não tem o registro de significante. O que é campo significante, o que recebe a chancela do simbólico, está recalcado no inconsciente. O isso justamente não sofre recalque e diz respeito ao campo dos objetos. Todos esses objetos que caíram do discurso do outro em torno do berço do ínfas, ou seja, muito precocemente. Tudo aquilo que é dito, essas coisas que são ditas, são tomadas inicialmente pelo bebê muito pequeno como coisas, né? São objetos. Freud dirá que a raiz do supereu no isso, né, permite que se entenda que é aí que ele tira a sua força motriz a partir da questão da pulsão de morte, né? E da pulsão de morte, que é diferente das pulsões parciais, que já implicam num momento onde há a presença dos significantes, né? Então, ele vai dizer que o supereu é a voz da consciência. Ele nasce dessas esferas do patológico, do que ele vai chamar de patos. Trata-se de uma lei imperativa que contradiz a si mesma, instalando um juízo crítico que, na verdade, sobredetermina culpa e exige, em função disso, castigo, com ou sem a existência de, entre aspas, crime. Porque nós sabemos muito bem que os dois textos fundamentais, além do Homem dos Ratos, os dois textos outros fundamentais de Freud, para a gente entender um pouco mais a neurose obsessiva, são os textos Inibição, Sintoma e Angústia, e além do Inibição, Sintoma e Angústia, o texto Totem e Tabu. Justamente o Totem e Tabu é o texto onde ele vai falar da questão do assassinato do pai. E é toda a problemática do neurótico obsessivo. Ele lida com a culpa por um lado e com o motivo da culpa, né, que é o voto de morte em relação ao pai. Bom, então trata-se dessa lei imperativa. O supereu se coloca sempre no avesso do desejo, na medida em que a ele cabe, né, a ele se coloca, se apresenta toda a questão referente ao gozo. Nós vamos entender o que Freud coloca como esse impulso destrutivo na relação do sujeito com aquilo que diz respeito ao campo do outro, né? E, ao mesmo tempo, o gozo como sendo uma resposta possível ao escapar que o sujeito consegue, né, em relação à questão da pulsão de morte. Ou seja, o fato dele nascer no campo dos significantes, isso vai permitir, num só depois, ser concluído no que
Lacan vai nomear de estádio do espelho, nesse gozo de apreender uma imagem que é a primeira consistência imaginária que o sujeito tem de si próprio, né? Então, é talvez por isso que esteja sempre na antessala da interpretação, na medida em que ele tenta obscurecer a palavra e dar relevância ao pior. O que é o pior? O pior é o que comparece pela via dos sintomas. Consciência moral e supereu, na verdade, são duas coisas diferentes. E a gente vai poder, eu não sei se é ainda nesse vídeo, mas a gente vai poder mais à frente entender cada uma dessas duas coisas. Entretanto, o supereu, ele habita o cerne das manifestações clínicas, sejam estas acontecidas no interior de uma análise ou na presentificação no processo civilizatório desse pulsional, né? E as guerras, as inúmeras práticas destrutivas, os atos expiatórios relacionados ao sentimento de culpa, sacrifícios, grandes fracassos em meio a êxitos, e Freud escreve aquele texto, Arruinados pelo Êxito, exatamente para falar da questão do supereu. A piora nos tratamentos analíticos, com eventualmente recrudescimento sintomático, justo no momento em que o sujeito está melhorando, os delitos vários que clamam por castigos para acalmar culpas, a própria covardia moral, tudo isso está às expensas dessa instância tão importante que é o supereu. O mal-estar na civilização vai atestar a presença dos efeitos do supereu. Civilização na verdade, assediada por esse estranho familiar que é o supereu, promovendo discórdia, guerras, crimes, né? Mesmo nos grupos humanos mais avançados. Essa instância polêmica do supereu, ela, na verdade, não é nem individual, nem social. Ela não é nem exterior, nem interior. Ela não é própria, nem alheia ao sujeito. E mais ainda, não é somente uma mera identificação ao pai. É importante que se diga. Tampouco pode-se dizer, como se apresenta em muitos textos, em muitos leitores de Lacan, que, na verdade, supereu é herdeiro do complexo de Édipo. A gente precisa entender o que isso quer dizer. Mas não é só disso que se trata. Ele não é só herdeiro do complexo de Édipo. Ele é uma instância crítica, e isso Freud já nos apresenta no Projeto para uma Psicologia, fundamental para a estruturação subjetiva. Então, ele está, na verdade, no pré-verbal, antes da aquisição da fala e da linguagem. Portanto, antes da experiência edípica propriamente dita. Depois de muitos e muitos trabalhos, Freud vai ligar 3 coisas fundamentais: linguagem, desamparo e dependência como base do supereu. Ou seja, como essa mais íntima exterioridade do sujeito, desse sujeito do inconsciente. Na base do traumático freudiano, nesse sentido, na formulação do supereu, nós vamos encontrar a perda radical de das Ding, né? Quando se fala de das Ding, é bom entender que se trata de algo para além do princípio do prazer. Lacan vai nos chamar a atenção no Seminário da Ética, mais especificamente na página 131, que há uma ambivalência de afeto em relação à questão do supereu. E o afeto que se presentifica de saída é justamente a angústia, né?
essa angústia que a gente só pode falar dela na medida em que a gente entende que, primeiro, que o objeto por excelência, que ele é perdido de saída, que é Das Ding. Na verdade, o que a gente poderia referir Das Ding ao que é o próprio desejo do outro. O desejo do outro é inalcançável por qualquer sujeito. E por isso é perdido, ou seja, aquilo que permitiu a existência de um sujeito não lhe é franqueado de modo algum, né? Então, o que seria o eu real, né? Ou seja, esse real derradeiro da organização psíquica, real concebido como hipotético, no sentido em que ele é suposto necessariamente a um eu prazer, eu estava falando do princípio do prazer, onde se organiza primeiramente o psiquismo, isso vai dominar as funções do organismo. Então, tudo aquilo que é da ordem da necessidade sofre a ação externa, né, desse outro, que é tomado como real, e esse outro real invade o sujeito e começa a marcar fisicamente esses orifícios corporais pulsionalmente, né? Então, a gente tem que pensar na constituição do circuito pulsional. Freud vai dizer que o trauma é o que ocupará duas posições distintas na temporalidade da constituição subjetiva. Em 1895, ele vai dizer que o traumático não é algo como um corpo estranho, mas uma infiltração que a análise dissolveria a partir do desbloqueio, ou seja, da quebra das resistências. Ele está falando dessa presença muito intensa do outro junto ao sujeito. O trabalho associativo, portanto, conduziria, em última instância, do real ao simbólico. Em 1920, ele faz uma mudança, mas eu vou deixar essa questão para a próxima conversa nossa aqui. Até lá!